E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aí para dar prosseguimento e continuidade às nossas aulas, só que agora de maneira virtual. Como vantagem, vocês não vão ter mais que ver aquela letra linda minha no quadro, aquele bando de rabisco. Vocês vão poder acompanhar as nossas aulas através da apostila que já foi enviada, está disponível no Classroom, já foi enviada no e-mail da turma. E para facilitar, a gente vai também depois apresentar, né, se for necessário, alguns exercícios. Lembrando que o que a gente vai começar a falar hoje é o capítulo 4 que trata da gestão administrativa e da gestão financeira do sindicato. Quanto à gestão financeira, a gente não vai detalhar, até porque ele é objeto do trabalho que eu passei para vocês, vai compor a nota da prova. Lembrando que o trabalho é exatamente sobre contribuição sindical, que é a forma de arrecadação do sindicato, como o sindicato se mantém hoje em dia, né, como que eles fazem para ter valores para fazer o pagamento da sua estrutura. Então a gente vai focar agora no capítulo, dentro do capítulo 4, quanto à gestão administrativa, que começamos a partir de agora. Pessoal, quanto à gestão administrativa, ponto de início, que a gente já mencionou quando falou da parte histórica, é exatamente a questão da não interferência do Estado nos sindicatos. Ou seja, os sindicatos agora eles são autônomos. Então a primeira prerrogativa, o primeiro ponto que tem que ser observado dentro do sindicato é que os sindicatos eles são, portanto, autônomos. Eles não sofrem mais interferência por parte do Estado. O segundo ponto é que a administração do próprio patrimônio é feito pelos seus dirigentes, ou seja, há liberdade na compra de produtos, no estabelecimento de regras de aquisição de itens, sobre o que vai ser comprado, o que vai ser investido de patrimônio. Tudo isso também faz parte da autonomia do sindicato. E por fim, ainda dentro da questão dessa liberdade de administração, e está inserido nesse ponto, é a escolha dos seus representantes sindicais, ou seja, a eleição dos seus representantes também compõe a questão da gestão administrativa. Mas antes de chegar nesse ponto, que o ponto final a gente vai falar das eleições sindicais, a gente tem que começar por onde? Pelas regras do sindicato, aonde são estabelecidas essas regras de gestão, de administração do sindicato. Está no principal instrumento do sindicato. E qual que é o principal instrumento do sindicato? São os estatutos. Os estatutos, eles são as regras internas dos sindicatos. Eles são como a Constituição Federal seriam para os cidadãos, no caso do Brasil, o estatuto, eles são as regras trazendo direitos e deveres dos associados do sindicato. Então, portanto, o estatuto é um documento elaborado pelos próprios indivíduos em assembleia para regular suas próprias, seu próprio sindicato, ou seja, para estabelecer regras mínimas de administração e de ordem dentro do sindicato. Lembrando que não é porque existe o estatuto que não haverá observação das regras, como normas e constituição. Estou falando de regras internas, seriam regras para os próprios associados. Então o sindicato, ainda que tenha estatuto, ele também tem o dever de cumprir as normas e a Constituição, certo? Quando a gente fala do estatuto, existem algumas informações que devem estar inseridas no estatuto. Ah, professor, quais são essas regras? Bom, quais são esses pontos que devem ser necessariamente inseridos dentro do estatuto? Primeiro, dá uma olhadinha lá no artigo 518 da CLT, que trata exatamente do que vai haver. O estatuto você tem liberdade para traçar diversas regras, mas existem alguns pontos que são obrigatórios. Primeiro, denominação do sindicato. Tem que ver a denominação, especificação da categoria. Então não tem como existir o sindicato se não houver um nome, uma denominação para o sindicato. Segundo, tem que também ser estipulada a sede da associação, aonde ela vai funcionar. Qual categoria, o segundo ponto, o terceiro ponto, seria qual categoria, se é econômica, se é profissional, né? Também terá afirmação que, como a gente já estudou lá nas prerrogativas e nos deveres, o dever dos sindicatos de colaborar com os estados, quando houver, lógico, assunto relacionado à sua categoria,
haverá o que? O processo, a regra de processo eleitoral que será estabelecido dentro do estatuto, regime de votação, escolha dos seus dirigentes sindicais, tudo isso é traçado dentro do estatuto. Outro ponto obrigatório é exatamente a disposição do patrimônio social, o destino a que é dado os valores que são arrecadados, tudo isso normalmente também já vem inserido, via de regra, dentro do estatuto. E, por fim, também haverá a estipulação das formas de dissolução. Em caso de dissolução do sindicato, se o sindicato não consegue se manter, haverá também aí o que a gente conhece aí como dissolução. Portanto, isso também estará estabelecido no estatuto. Lembrando que o Ministério Público do Trabalho, ele fará a verificação aí, do cumprimento das normas da Constituição e das leis infraconstitucionais. Enquanto que o Ministério do Trabalho, ele vai fazer a verificação apenas quanto à unicidade sindical, que é exatamente aquele dever de existência de um único sindicato na mesma base territorial, que hoje em dia é um único sindicato por município, certo? Lembrando também que no estatuto podem ser inseridos outros direitos e deveres. Existem estatutos, não são todos iguais, apesar de terem aquela base que nós acabamos de mencionar, que tem regras que devem estar estabelecidas em todos os estatutos. Existe também a questão de direitos e deveres relacionados àquela espécie, àquela função, àquela atividade que pode ser muito peculiar. As modificações do disposto no estatuto obrigatoriamente devem ser promovidas através de Assembleia Geral. Então, para você constituir um estatuto e para você desconstituir ou retirar alguma regra inserida dentro do estatuto, tem que ser feito pela Assembleia, certo? Ou seja, mas o que é Assembleia? Nós vamos adiantar, quando nós vamos falar dos órgãos lá, nada mais é do que a reunião aí dos membros da categoria, certo? Então, lembrando, tanto para criar quanto para dissolver, dependerá aí de regra estabelecida no estatuto, e essas regras deverão ser promovidas pela Assembleia Geral, certo? Dando prosseguimento à gestão administrativa, a gestão administrativa ela é regida, ou seja, ela será exercida, na verdade, por 3 órgãos principais sindicatos, 3 órgãos obrigatórios. Alguns sindicatos possuem outros órgãos, mas esses 3 que a gente vai mencionar estão definidos na lei e devem ser obrigatoriamente observados. Um a gente já tinha mencionado, que é a Assembleia Geral, que nada mais é que é essa reunião de pessoas, né, para decisão, para tomar uma decisão, ou seja, para emanar a sua vontade e cuja a decisão majoritária definirá o assunto. Então, a Assembleia ele é um órgão deliberativo e normativo do sindicato e nada mais é do que o cerne dessa associação, a reunião desses membros para a decisão de temas de suma importância para aquele sindicato. Normalmente a Assembleia Geral ela é convocada e nessa convocação há a decisão através de voto secreto. Para mencionar para vocês alguns exemplos, né, de situações ou de pontos que são decididos pela Assembleia, que são escolhidos e votados pela Assembleia, estão eleições do associado, tomada e aprovação de contas do dirigente, ou seja, da diretoria, sobre também a aplicação do patrimônio, também haverá aí órgão, será também tomado por decisão da Assembleia, e, por exemplo, também para encerrar julgamentos de ato da diretoria, se houver algum abuso, também será avaliado pela Assembleia, certo? Então, a Assembleia é de suma importância, é o órgão mais importante, tendo em vista aí que é um órgão de deliberação normativo, onde há a participação de todos e onde o voto será verificado e a decisão será tomada por maioria de votos, certo? Vale lembrar que o Ministério Público do Trabalho tem o dever de interferir no sindicato quando houver desvio das funções da Assembleia em favor, por exemplo, da diretoria executiva. Então, como é que é? Mas você falou que o Estado não intervém. Não intervém. O Ministério Público, na verdade, ele será como fiscal, vai verificar se há o cumprimento das normas, se a diretoria não está desviando sua função. Se houver desvio, cabe ao Ministério Público do Trabalho fazer aí a devida autuação, né, a devida verificação e tomar as medidas cabíveis.
mas via de regra o Ministério Público tem o dever de interferir apenas quando houver desvio de função do sindicato, né? Quando não for observado, por exemplo, as regras e as votações da Assembleia. Certo? Aí os outros dois órgãos que nós temos aí são exatamente a diretoria executiva e o conselho fiscal. Quem são esses dois órgãos? O que são esses dois órgãos? Bom, diretoria executiva nada mais é do que os dirigentes sindicais. São as pessoas escolhidas pela Assembleia para dirigir o sindicato. São eles aí que vão dar o rumo e o caminho a ser seguido por aquele sindicato. Em contrapartida, o Conselho Fiscal ele é um mero órgão de fiscalização da gestão financeira do sindicato. Eles que vão verificar se está havendo o uso correto, se as contas estão bem feitas, estão dentro de uma legalidade. Isso aí competirá ao Conselho Fiscal. Quanto à diretoria executiva, ela é composta por no mínimo 3, para cá, para a câmera, 3, e no máximo 7 membros, certo? Então, de 3 a 7 membros será composta a diretoria executiva. Lembrando que os membros da diretoria executiva, que são os dirigentes sindicais, eles possuem estabilidade provisória ou garantia de emprego em razão que é a denominada estabilidade do dirigente sindical, que vai desde o momento que ele se candidata até um ano após o término do seu mandato. O STF já decidiu que a garantia de emprego, essa estabilidade provisória, ela é exclusiva referente aos 7 membros. Por que eu estou falando isso? Porque existem chapas, existem sindicatos que possuem um número maior do que 7 dirigentes sindicais de diretoria executiva. Portanto, o STF diz que isso é possível, que é possível ter mais de 7 membros da diretoria executiva. No entanto, apenas os 7 principais terão direito à garantia de emprego. Os demais não terão e poderão até ser desligados, mesmo que estejam exercendo as suas funções sindicais. Lembrando que essa garantia de emprego é exatamente para afastar qualquer tipo de penalização por parte do empregador por esse dirigente sindical, esse empregado eleito, estar lutando por melhores condições dos trabalhadores, por exemplo. Então, é uma garantia exatamente de isenção. A estabilidade do emprego tem por objetivo garantir a isenção no objetivo de lutar por melhores condições de trabalho. Lembrando que o Conselho Fiscal ele não se confunde com a diretoria executiva. A diretoria executiva normalmente é composta por um presidente, por um vice-presidente, por um secretário, um segundo secretário, um tesoureiro e outros cargos, entre outros cargos. Normalmente são esses os principais. Então, esses são os que compõem a diretoria executiva, diferentemente do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele, como eu disse, ele é um órgão de verificação financeira, um órgão de fiscalização. E dele haverá um número de 3 membros, um número fixo de 3 membros. Então, não confundir com a diretoria executiva. Conselho Fiscal, 3 membros. Lembrando que a diretoria executiva, ela possui estabilidade. Os conselheiros fiscais não possuem estabilidade, porque eles não são dirigentes, eles não compõem a diretoria executiva, eles não têm por obrigação lutar por novas condições, melhorias de condições de trabalho. Dando prosseguimento, a gente pode falar ainda que o poder da diretoria ele é regulado e deve respeitar ao estatuto e as normas do nosso país, assim como a Constituição Federal. Então, recapitulando de maneira bem rápida, a gente tem 3 órgãos dentro do sindicato, 3 órgãos obrigatórios. A Assembleia Geral, que nada mais é do que um órgão deliberativo, normativo, de reunião dos membros que serão responsáveis pela eleição da diretoria executiva, dos conselheiros fiscais, e eles são também responsáveis pelas principais decisões do sindicato, razão pela qual normalmente são tomados de maneira em escrutínio secreto. São eles também que votam sobre o estatuto,
certo? Segundo órgão, a gente tem a diretoria executiva, composta de 3 a 7 membros, dependendo aí do que foi estabelecido no estatuto. Quanto maior o sindicato, maior será o número de dirigentes sindicais, e eles são beneficiados pela garantia provisória de emprego do dirigente sindical, uma estabilidade provisória, uma garantia de emprego, com o objetivo de garantir a isenção na busca por melhores condições aos trabalhadores. Então, lembrando que vai desde a candidatura até, da comunicação da candidatura até um ano após o mandato. E, por fim, o Conselho Fiscal, que é composto por 3 membros esses que são responsáveis apenas pela fiscalização financeira do sindicato, certo? Próximo ponto, como a gente tinha mencionado, a gente chega aí à questão das eleições sindicais. Bom, o que é a eleição sindical? Como eu disse, a eleição sindical é responsável pela escolha dos dirigentes sindicais. Quais são as regras quanto às eleições sindicais? Para começar, para que haja direito de voto, bem como na investidura de cargo da administração, ou seja, dirigente sindical, tem que ter o associado aí mais de 6 meses no quadro social e mais de 2 anos de exercício na atividade ou profissão. Ou seja, mais 6 meses no sindicato e mais 2 anos na atividade ou profissão. O segundo requisito é que o candidato ele tenha pelo menos 18 anos e esteja no gozo de direitos sindicais. Então são 3 requisitos. 3 ou 4, né? A gente pode mencionar. Mais de 6 meses no quadro social do sindicato, mais de 2 anos, 2 ou mais anos no exercício da atividade ou função, mais de 18 anos e estar em livre gozo de direitos sindicais, certo? Ah, mas qualquer um pode participar da eleição se preencher os requisitos? Não. Existem algumas hipóteses de vedação aí à participação das candidaturas e até mesmo de eleição, de ser eleito como dirigente sindical. Quais são essas situações? Quando não tiver o dirigente sindical, ter suas contas aprovadas no exercício de outro mandato ou no exercício de mandato de outro sindicato. Então, se não tiver sido aprovadas as contas, ele não pode se recandidatar, ele não pode ser eleito novamente ou em outro sindicato, certo? Também não será possível a eleição de quem tiver lesado patrimônio de qualquer entidade sindical. Quem não tiver 2 anos no exercício efetivo da atividade ou profissão, quem tiver sido condenado por crime doloso, quem não estiver em gozo dos seus direitos políticos, também não poderão participar, não podem ser eleitos a cargos de dirigente sindical. Por fim, também, quem tiver sido enquadrado em má conduta devidamente comprovada, também não poderá ser eleito como dirigente sindical. Vale destacar que a exigência da obrigatoriedade de voto, ou seja, a obrigatoriedade de votar nas eleições sindicais, deve estar inserido no estatuto. Não é a lei que define a obrigatoriedade de voto nas eleições sindicais, mas sim os estatutos, que podem, inclusive, informar que é facultativo. Mas a maioria dos sindicatos estipula que o voto ele é obrigatório, sob pena aí de haver um número muito baixo, né, uma abstenção muito alta nas eleições. Outro ponto que merece destaque é que o aposentado pode votar e pode se candidatar e pode ser votado nas eleições sindicais. Isso aí é a previsão na Constituição Federal, no artigo 8º, inciso 7º. Portanto, e é um ponto que vira e mexe cai na prova. O pessoal acha que com a aposentadoria ele pode desligar, não vai mais participar. Não, o aposentado ele também pode ter uma participação forte, né, na questão das lutas por direitos dos trabalhadores, participando ativamente nos sindicatos. Se houver algum tipo de problema na eleição, suspeita de fraude, impugnação de chapa, tudo isso será apreciado pelo Ministério Público do Trabalho. E, se for necessário, a Justiça do Trabalho. Normalmente, o Ministério Público do Trabalho vai fazer a fiscalização dessa eleição e, se houver algum ato de irregularidade, poderá ser apreciado pela Justiça do Trabalho, sem que isso venha a ser considerado como intervenção. Na verdade, isso aí é o quê? Verificação de cumprimento da Constituição e das normas infraconstitucionais, como a CLT. Lembrando que a eleição sindical tem que ser o quê? Apesar do voto ser secreto, tem que ser público, ou seja, a assembleia tem que ser pública, o ato tem que ser público, tem que ser dado publicidade à chapa vencedora,
tá? Então não pode haver aí uma escolha de dirigente sindical de maneira, digamos aí, secreta, perfeito? Então assim a gente encerra aí a questão também do ponto das eleições sindicais. Vou encerrar aqui, a gente começaria a falar da gestão financeira, mas como ficou para o trabalho de vocês, a gente para por aqui. Eu vou começar, como eu disse, separando por capítulos. Na próxima aula a gente vai estar tratando aí de um capítulo, seria o capítulo 6, né? Ou 5, não, minto, capítulo 5, que vai falar sobre associações sindicais de grau superior. Tá certo? Meu muito obrigado, um forte abraço, se cuidem, juízo!